Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Jonatas, de Geografia, e a aula de hoje é sobre representação cartográfica. Então, na aula anterior, vimos a representação gráfica, que aprendemos muitas coisas por simplesmente saber fazer a leitura do gráfico, né? Então, agora vamos aprender algo mais específico da geografia, que é a projeção cartográfica. Então, a projeção cartográfica, a representação cartográfica, ela é bem abrangente e ela também traz informações, principalmente de localização de áreas, né? Então, aqui, segundo o IBGE, a representação cartográfica consiste em um conjunto de métodos, técnicas da cartografia que utilizamos para representar, comunicar informações geográficas por meio de mapas. Então, com base na representação cartográfica, vamos criar um mapa. E os mapas podemos ter vários tipos, né? Dessa forma, para elaborar essa representação cartográfica, precisamos de uma base, né? Então, o primeiro passo é escolher qual é a área que você pretende representar, usar as técnicas da cartografia, né? Desse modo, podemos ver dois exemplos, né, da área do território de Seropédica e o outro território de Nova Iguaçu. Então, aqui podemos usar como base para destacar informações. Então, aqui só está apresentando os limites do território, as divisas do território, mas não tem aí as coordenadas geográficas, não tem muitas informações que podemos, assim, localizar essa área. Então, esse é um exemplo que podemos usar como base para a elaboração da nossa representação cartográfica. Então, para isso, precisamos escolher a projeção. Então, a projeção cartográfica, ela tem esse objetivo, né, de ampliar uma área que você escolheu. Então, vimos lá a área de Seropédica e a área de Nova Iguaçu. Então, como podemos ampliar aquela área, trazendo informações mais detalhadas daquela área? Então, vamos usar um tipo de projeção. Então, essa projeção, ela vai ter como base a imagem, né? E ela vai representar de acordo com as projeções principais que utilizamos para isso, que é a cilíndrica, que é um formato mesmo de um cilindro, né? Tem a cônica, formato de um cone, e a plana, aonde você pega a área e coloca ali numa superfície plana. Então, essas são as três projeções mais utilizadas na elaboração de mapas. Então, a primeira que vamos falar é a projeção azimutal. Então, a azimutal, ela é feita sobre um plano tangente e um ponto no globo. Então, você vai escolher um lugar, um ponto, para você projetar, passar essa a superfície, né, a esfera, né, da superfície, e aí você vai passar por um plano, né, por um papel. Então, a projeção azimutal também é chamada de projeção plana, que refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana. Então, ela consegue, né, projetar, colocar num papel as informações que você vai pegar do formato esférico, né? E para isso, né, vai ser necessário utilizar as coordenadas geográficas que vai poder ajudar na localização e na informação dessa projeção que ela quer passar, né? Então, ela fica mais ou menos assim, né? Então, temos aí o exemplo do planeta.
e um ponto onde foi escolhido para fazer essa projeção. Então, pegou um dos polos e ela tem um ponto central no meio da projeção e ela acaba trazendo aí uma imagem, né? Um cruzamento entre linhas verticais e linhas horizontais. Então, o cruzamento delas são endereços que vai ser encontrado nas coordenadas geográficas. Então, cada projeção ela acaba tendo uma coordenada. E essa coordenada, você colocando lá no aplicativo, né, ou no site, você vai conseguir saber o que que tem naquela coordenada, qual é a área, o território que está se referindo. Então, a outra projeção é a cônica. Então, o próprio nome cônica já está falando, né, o formato de um cone, né? Então, ela também usa as coordenadas geográficas para fazer essa localização, né, para trazer a informação dessa representação do território. Então, ela pode também ser muito utilizada, né, quando você quer uma área mais específica, né? Então, ela fica mais detalhada, né? Então, os meridianos ficam um formato vertical e a latitude ela fica, né, num formato horizontal. Então, aí vê mais pontos de encontro no território. Então, você consegue aí ter possibilidade de detalhar mais e poder ali localizar áreas menores também. A outra projeção é a projeção cilíndrica, né? Então, o nome também fala aí no formato de um cilindro, né? Então, ela também faz essa projeção envolvendo aí todo o globo, né? Como ela abraça, né? O globo, né? E ela também utiliza as coordenadas geográficas, paralelos e meridianos, linhas verticais e linhas horizontais. Então, o cruzamento dela, né? Cruzou, tem um endereço, tem a latitude e a longitude. Então, por esse endereço, conseguimos localizar qualquer parte, né, território no planeta. E ela fica assim, né? Então, uma projeção cilíndrica, ela envolve a Terra, né, como fosse um cilindro, e ela coloca no papel plano e geralmente são projeções retas, né? Os ângulos retos. Então, você consegue aí, cada cruzamentozinho formando um ângulo, ali tem ali um endereço. Latitude, longitude, meridianos e paralelos. Então, podemos fazer isso na prática, né? Então, você pode fazer isso, né, fazendo um rascunho, um croquis, é um rascunho, um desenho rascunho, né? Da sua rua, onde você vive, e nesse desenho você coloca os pontos de referência, como escola, padaria, farmácia, loja, igreja, etc. Então, esses pontos de referência vai facilitar a localização da rua e o que que tem nessa rua, né? Depois disso, você coloca a localização como bairro, cidade, estado, país, continente, isso é importante. E também pode explicar sobre qual a projeção cartográfica que você usaria para representar melhor a sua rua com maiores informações possíveis, né? Então, lembrando que é importante colocar os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Eu vou fazer uma aula falando sobre, né, as direções, né, a importância delas também, né? Então, esse conteúdo é muito cobrado, né, em provas, concursos, né, sobre as projeções e sobre localizar pontos, né? Então, vai estar falando sobre a Europa, então você já tem uma base que a Europa fica no norte, né, no hemisfério norte, né? Então, já consegue entender um pouco
sobre a geografia, né? O que que tem no norte, se é mais quente, se é mais frio. Então, isso é importante aí, ter essa localização. E para o mercado de trabalho, hoje, se o vendedor, né, a loja, indústria, né, não colocar o cadastro direitinho lá no Google Maps, as informações direitinho, então a localização vai dar errado, né? Então é importante, né, ter essa localização exata, né, para entrega e para venda. Então, se você também vai entregar algo, você precisa de ter ali aquela informação detalhada. Então, é importante estar sempre verificando, né, se você tem possibilidade, né, de cadastrar lojas, tirar foto, colocar no Google Maps e preencher. Tem muitas pessoas que têm trabalhado com isso também. Tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula e agradecer por ter assistido até agora. E a próxima aula a gente vai falar sobre as coordenadas geográficas, que vimos aí que todas as projeções falaram das coordenadas geográficas. Então, eu separei um conteúdo para explicar melhor sobre as coordenadas geográficas, como que ela funciona, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.